Muito bem, salve, salve, discípulos de Pitágoras, professor Luciano. Aqui nós vamos resolver a questão de número 6 da prova bimestral do segundo ano do ensino médio. Bom, pessoal, aqui nós temos, determine o valor da expressão. A expressão E igual a raiz de 3 vezes a tangente de 120 mais seno de 450, dividido por 4 vezes o cosseno de 210 graus. Bom, nós temos que observar que esses ângulos aqui, eles estão no ciclo trigonométrico. Então, a primeira coisa que a gente vai observar são esses ângulos no ciclo trigonométrico, tá? E aonde que vai estar onde estarão esses ângulos, né? Então, eu tenho aqui, ó, o ângulo de 120, está aqui. O ângulo de 450, ele vai ser uma volta completa, ou seja, 90, 180, 270, 360, e mais o que falta para completar os 450. Então, para eu saber onde que está esse ângulo de 450 graus, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 450 e vou subtrair uma volta completa. E o que sobrar vai ser o ângulo que está faltando. Então, 450. 0 menos 0, 0. Menos 360, né? 5 não tira 6, então 15. 15 menos 6, 9. E aqui emprestou, ficou 3. 3 menos 3, 0. Então, esse ângulo aqui, esse ângulo de 450, é a mesma coisa que 90 graus, que ele vai dar uma volta completa de 350, mais 90 graus vai dar os 450. Então, os 450 é a mesma coisa que tivesse aqui, ó, 450 graus. Beleza? A mesma coisa do 90. Uma volta completa mais 90. 210. 210 está aqui, ó, 90, 180, 210. Lembrando, pessoal, que a nossa referência é 30, 45 e 60. Então, eu tenho sempre esses mesmos valores, ó, os mesmos valores. Meio, raiz de 3 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. O que vai mudar são só os sinais, mas são os mesmos valores. Tá? Então, a tangente de 120 é a mesma tangente de 60, é a mesma tangente de 300, é a mesma tangente de 240. Esses caras aqui, ó, eles têm os mesmos valores. Tá? São sempre 4 associados. São sempre 4. São sempre 4 que são associados. Então, aqui, 120, 60, pode ver, são os mesmos valores, ó. Só que muda o que? São os sinais. Então, mesmos valores, o que muda é os sinais. Mesmos valores, o que muda é os sinais. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar pela tangente, né? A tangente, o que que ela é? A tangente de 120, ela é o seno de 120 dividido pelo cosseno. Tangente é seno por cosseno. Tá? Então, tangente aqui é seno de 120 dividido por cosseno de 120. Quem que é o seno de 120? O eixo dos senos é esse eixo aqui, ó. O eixo que está na vertical. Então, esse aqui é o eixo dos senos. Tá? Então, quem é o seno de 120? Seno de 120 é esse aqui, ó. É esse valor. Tá? Que nesse caso, vale raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Beleza? É o mesmo seno de 60, ó. É o mesmo, tá? É o mesmo seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Os dois, ó, são positivos. É o mesmo. Beleza? Agora o cosseno de 120. O cosseno de 120 ele já é negativo, porque ele está aqui, ó. O cosseno é o eixo é o eixo horizontal, o eixo do x. Tá? Esse aqui é o eixo dos cossenos. Tá? Então ele é negativo. E quanto que ele é? Ele é menos meio. Menos meio. Tá bom? Então a tangente de 120, ela vai ser o seno de 120 dividido pelo cosseno de 120. O seno é raiz de 3 sobre 2, positivo. E o cosseno, o seno é o y, e o cosseno é negativo. Então, isso aqui é uma divisão de frações. É a primeira vezes o inverso da segunda. E eu tenho aqui mais dividido por menos dá menos. A primeira, raiz de 3 sobre 2, dividido por 1 sobre 2, posso cortar. Tá? Deixa eu colocar aqui uma... Posso cortar aqui esse 2 com esse 2. O que que vai sobrar? Vai ficar raiz de 3 dividido por 1, que é raiz de 3. Beleza? A tangente de 120
é a mesma tangente de 60. É a mesma. É a mesma tangente de 240, é a mesma tangente de 300, só que com o sinal trocado. Com o sinal trocado. Por quê? Aqui em 60 o seno é positivo e o cosseno também é positivo. Então a tangente vai ser positiva, porque mais dividido por menos, ó, mais dividido por mais dá mais. Só que nesse caso é seno de 120 sobre cosseno de 120. Então é mais, que é o seno positivo, dividido por menos, que é o cosseno negativo. Por isso que vai dar negativo, tá? Vamos lá. Agora o seno de 450 graus. 450 graus, a gente viu aqui ó, que dá uma volta de 360 mais 90 graus. Então, seno de 450 é o mesmo seno de 90. É o mesmo seno de 90. E quanto que é o seno de 90? O seno de 90 é 1, porque equivale 1. O ciclo trigonométrico ele tem raio 1, então seno de 90 é 1. Positivo, tá? 1 positivo. E aqui embaixo está faltando só o cosseno. Cosseno de 210. Então vamos lá. Cosseno de 210. Quanto que é o cosseno de 210? Cadê 210? Está aqui, ó. 90, 180, 210 está aqui. Então, o cosseno de 210, ele é o mesmo cosseno ó, de 300. É o mesmo cosseno de 150. E é o mesmo cosseno de 30. Em algumas situações com sinal trocado. Então, esses quatro aqui se relacionam. Então, o cosseno de 210 é o mesmo cosseno de 30, só que com sinal trocado. Quanto que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 210 é menos raiz de 3 sobre 2. Tá? São os mesmos valores. Pode ver, ó. 210 menos raiz de 3 sobre 2, menos meio. Cosseno de 150, menos raiz de 3 sobre 2, mais meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, meio. Positivos 2. E 330, raiz de 3 sobre 2, menos meio. Então são os mesmos. Só que como o 210 está aqui, ó, então o cosseno é negativo. O seno também é negativo do 210, os dois. Ó. O cosseno e o seno. Beleza, agora a gente já tem os valores, é só substituir e fazer continha. Conta de mais, conta de menos. Vamos lá? Fazer essas continhas básicas aí. Ok, deixa eu subir aqui um pouquinho, mas não tanto, para a gente fazer essas contas. O que, que a gente tem? A gente tem raiz de 3, né? A gente tem raiz de 3 vezes a tangente de 120, que a gente viu que é quanto? Menos raiz de 3. Mais o seno de 450. O seno de 450 é o seno de 90, que é 1. Então, mais 1. Dividido por 4 vezes o cosseno de 210. Cosseno de 210 a gente viu aqui que é quanto? Menos, por isso que eu vou colocar o parêntese, menos raiz de 3 sobre 2. Esse aqui é o valor da expressão. E é igual a isso aqui. Isso aqui vai ser igual, ó. Mais vezes menos dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Menos 3 mais 1. Sobre. Aqui de novo, ó, mais vezes menos dá menos. Aqui vai ter uma divisão. Que divisão vai ser essa? Vai ser 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. 2 raiz de 3. Beleza? Ok, vamos continuar aqui embaixo. Então, a expressão E, ela vai ser igual. Aqui em cima, ó, menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2, em cima. E aqui embaixo, menos 2, raiz de 3. A gente pode simplificar, tá? Podemos simplificar. Se podemos, então vamos. 2 por 2 dá 1. Tá? Então, aqui igual. Menos dividido por menos é mais. 2 por 2 é 1. E aqui embaixo ficou raiz de 3. Como a gente não costuma deixar a raiz no denominador, nós vamos racionalizar. Então, vamos racionalizar. Aqui vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 1. Né? Multiplicando por 1 não altera o valor. Então, a expressão E será igual a 1 raiz de 3 dividido por 3. Esse é o valor de E. Beleza? Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau!